Dando continuidade aqui à nossa série Fundamentos da Teologia Bíblica, hoje a gente vai falar sobre um conceito, pessoal, que é super importante para quem está querendo interpretar corretamente a Bíblia, que é o conceito da espiral hermenêutica, que ficou bem conhecida por causa do livro do Grant Osborne, que inclusive leva esse mesmo nome, né? A espiral hermenêutica. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar desse livro. Só que antes de falar da espiral hermenêutica, pessoal, a gente precisa dar um passo para trás e entender um conceito anterior, que é a base para a gente entender a espiral hermenêutica, que é o conceito do círculo hermenêutico. E como sempre, eu vou tentar explicar tudo isso aqui da forma mais didática possível para que vocês saiam desse vídeo entendendo de fato, pelo menos de uma forma mais geral, o que é esse tal de círculo hermenêutico e o que é essa tal de espiral hermenêutica. Então, bora lá. Vamos começar pelo círculo hermenêutico, então. Galera, um dos principais hermeneutas aí do século XX que desenvolveu muito essa ideia do círculo hermenêutico foi o Gadamer. Olha só, a ideia aqui do círculo hermenêutico, segundo o Gadamer, é a seguinte: ele entende que quando a gente vai interpretar um texto, esse processo interpretativo, pessoal, não é como se fosse um caminho reto, onde você vai lendo as coisas e já vai entendendo tudo certinho, como se fosse um processo linear. Não é assim que funciona o processo interpretativo para o Gadamer. Na verdade, ele vai falar que a interpretação ela funciona mais como um processo que acontece num movimento circular e dinâmico entre o leitor e o texto, e entre o texto e o leitor. Bom, pode parecer meio complicado isso aqui, mas não é não. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Galera, quando a gente chega para ler um texto, para interpretar um texto, a gente não chega diante desse texto de uma forma neutra. A gente traz um monte de coisa para interpretar um texto, como por exemplo, as nossas experiências de vida, a cultura onde a gente está inserido, os valores que a gente tem. Tudo isso forma, né, o que o Gadamer chama de um horizonte de compreensão. Então, presta atenção nisso aqui. O Gadamer vai falar que quando a gente lê um texto, seja um romance, uma notícia ou até mesmo a Bíblia, esse nosso horizonte de compreensão funciona como um filtro, entende? Esse horizonte de compreensão vai influenciar o jeito que a gente entende as palavras, as ideias e os significados de determinado texto. Isso quer dizer, então, que todo o nosso processo interpretativo passa por esse nosso horizonte de compreensão. Agora sim, um outro ponto importante que o Gadamer também vai colocar é que o texto que a gente está interpretando também tem um horizonte de compreensão, só que esse é o horizonte do texto, que é diferente do nosso horizonte de compreensão. E por que isso acontece, né? É porque, pessoal, o texto ele foi escrito num outro tempo, numa outra cultura, numa outra realidade. Por exemplo, se a gente está lendo um texto bíblico como o texto de Gênesis, esse texto, pessoal, ele foi escrito há milhares de anos, dentro do contexto ali do Antigo Oriente Próximo, que tinha, né, uma cultura diferente da nossa, uma ética diferente da nossa, uma teologia diferente da nossa, enfim, era um mundo completamente diferente. Então é importante a gente ter em mente que o texto que a gente está interpretando também tem o seu horizonte de compreensão. E aí o Gadamer fala que para a gente entender um texto de verdade precisa acontecer o que ele chama de uma fusão de horizontes. É como se o horizonte do texto e o nosso horizonte fosse duas linhas que vão se aproximando, se juntando até formar um novo horizonte. Ou seja, para o Gadamer, a verdadeira compreensão de um texto só acontece quando o nosso jeito de ver o mundo, o nosso horizonte se encontra com o horizonte do texto. E nesse encontro, pessoal, acontece uma espécie de mistura. A gente começa a entender melhor o texto, mas ao mesmo tempo o texto também transforma o nosso jeito de enxergar as coisas. Por isso a ideia do círculo, né? Para o Gadamer, no processo de interpretação, há um movimento constante, circular e dinâmico de interação entre o leitor e o texto e o leitor, texto, leitor. É um processo dialético. Essa aqui, pessoal, é a explicação do Gadamer sobre o círculo hermenêutico. É uma explicação, digamos que bem refinada filosoficamente falando, mas existe também uma outra aplicação, uma segunda aplicação dessa ideia do círculo hermenêutico. Essa outra aplicação, ela é bem mais prática e bem mais tranquila de entender também. Quem desenvolveu essa segunda aplicação foi o Friedrich Schleiermacher. Bom, a ideia dessa segunda aplicação do círculo hermenêutico é a seguinte: o Schleiermacher, ele vai falar que a gente só consegue entender a totalidade de um texto conhecendo as partes desse texto, e a gente só consegue entender as partes de um texto conhecendo o texto como um todo. Pensa comigo, quando você vai ler, por exemplo, Romanos 7, dá para entender o que Paulo está falando ali sem saber o que aconteceu nos capítulos anteriores e posteriores ao capítulo 7? Não muito, né? A gente precisa conhecer o contexto ali daquela carta, entender o que Paulo estava vivendo, entender qual era a situação da igreja para quem ele escreveu, quais temas ele já tinha desenvolvido, que ele já tinha falado nos capítulos anteriores, quais temas ele ainda vai tratar nos capítulos posteriores. É como
montar um quebra-cabeça, sabe? Você não consegue entender o que significa uma peça isolada sem pensar na imagem completa que o quebra-cabeça vai formar. Só que, ao mesmo tempo, você não consegue montar a imagem toda do quebra-cabeça sem encaixar ali peça por peça, vendo como cada uma contribui para formar o todo desse quebra-cabeça. Então, assim, esse vai e vem constante, olhar para a parte, depois para o todo, depois voltar para a parte, e assim sucessivamente, é exatamente o que dá nome ao círculo hermenêutico. Ou seja, para entender o capítulo 7 de Romanos, você tem que entender o que vem antes, o que vem depois, precisa entender um pouco da vida de Paulo, do contexto ali da igreja que estava em Roma. Então, para você entender bem Romanos 7, você tem que ficar transitando ali da parte para o todo, do todo para a parte, da parte para o todo, formando assim o tal do círculo hermenêutico segundo essa aplicação do Schleiermacher. Vocês conseguem perceber aqui a diferença dessas duas aplicações do conceito do círculo hermenêutico? Na visão do Gadamer, o círculo hermenêutico ele gera algo novo, que é o horizonte que surge da fusão do nosso horizonte com o horizonte do texto. Já nessa segunda aplicação do círculo hermenêutico, do Schleiermacher, fica meio que no ar a ideia de que na interpretação você está meio que preso num ciclo vicioso, sem necessariamente avançar para algo novo. Mas nessas duas aplicações, ainda assim se trata de um círculo. Na primeira aplicação do Gadamer, é um ciclo de sentido sem fim. Ou seja, sempre que acontece a tal fusão dos horizontes, um novo sentido surge e isso sempre vai acontecendo. Lembra que eu falei que na fusão de horizontes, o próprio horizonte do texto muda o nosso horizonte de compreensão? Então, aí o Gadamer vai falar que na próxima vez que você pegar para ler esse mesmo texto, você vai encontrar ali novos sentidos, porque nessa segunda vez, nessa segunda leitura, você já vai chegar diante do texto com um novo horizonte de compreensão. Ou seja, a sua experiência anterior com aquele texto, somada a tudo que você viveu e aprendeu depois da primeira leitura, já transforma o seu olhar sobre aquele texto, entende? E isso faz com que a leitura seguinte sempre revele ali novas camadas de significado, novos detalhes, novos sentidos que antes talvez você nem tivesse notado. E aí esse ciclo vai se repetindo, né? Por isso a ideia do círculo, porque sempre existe essa relação dialética entre texto e leitor, leitor e texto. Já na segunda aplicação que a gente viu, a ideia do círculo também permanece, porque você fica meio que preso nesse processo que eu expliquei para vocês de da parte para o todo e do todo para a parte. E é aqui, galera, que a gente traz o Grant Osborne para nossa conversa, porque ele olha para esse conceito do círculo hermenêutico e aí ele propõe uma metáfora diferente, uma metáfora também que é muito mais adequada para descrever, né, o processo de interpretação e especificamente o processo de interpretação bíblica. Então, em vez de falar de um círculo, ele propõe uma metáfora da espiral hermenêutica. E assim, galera, a ideia da espiral hermenêutica é justamente evitar aquela sensação de que a gente está preso num ciclo fechado, que gira, 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 mas não sai do lugar. A metáfora da espiral hermenêutica ela é mais adequada porque ela mostra que o processo de interpretação pode sim ter um movimento circular, né? Mas é um movimento circular que avança, que tem um rumo, que tem um objetivo. É como se fosse uma escada em espiral. Você dá voltas, voltas e voltas, mas você vai subindo, você não fica preso em círculos. Pro Osborne, pessoal, a interpretação bíblica, então, é um processo que começa com a exegese, ou seja, com a análise cuidadosa do que o texto queria dizer no seu contexto original, só que ele não para por aí. A interpretação, para ele, só se completa quando a gente também entende como aquele texto fala a nossa realidade hoje. Então, pro Osborne, o objetivo principal da espiral hermenêutica é justamente esse, ir do horizonte do texto ao horizonte do leitor, sempre permitindo que o texto desafie e corrija as nossas ideias para que a gente faça uma aplicação coerente e fiel com a intenção original do autor bíblico inspirado. Deu para perceber, né, que a perspectiva do Osborne, ela lembra bastante a perspectiva do Gadamer. Daniel, e qual que é a diferença entre o círculo hermenêutico do Gadamer e a espiral hermenêutica do Osborne? Então, galera, no círculo hermenêutico parece que o Gadamer, ele não define muito bem onde que começa ou termina o processo interpretativo. Até porque, como a gente viu, como eu falei, esse processo interpretativo para ele não tem fim, porque sempre está ali gerando algo novo. Já na espiral hermenêutica, o Osborne, ele deixa claro que a interpretação ela tem um começo e tem um fim. A interpretação ela vai passando por etapas, como a leitura, a exegese, a contextualização. E aí, cada vez que a gente passa por essas etapas, a gente avança, a gente sobe um degrau. Na abordagem do Osborne, pessoal, fica muito claro onde que a interpretação começa e onde que ela termina. Acho que deu para entender, né? A espiral hermenêutica, ela começa com a busca pela intenção
autoral e ela termina com a contextualização do texto. E aí, nesse processo, entre a busca pela intenção autoral e a contextualização do texto, a gente vai e volta entre o mundo do texto e o nosso mundo. Ou seja, a cada nova leitura, a cada nova reflexão, a gente aprofunda a nossa compreensão, tanto do texto quanto de nós mesmos e também da nossa realidade. Por isso que é uma espiral, porque a cada volta que a gente dá é um passo a mais na direção de uma interpretação mais madura, mais fiel ao sentido original do texto bíblico e mais relevante também para o nosso tempo. A metáfora da espiral, ela pressupõe um começo e um fim, já a metáfora do círculo, não. Além disso, a metáfora da espiral também pressupõe uma progressividade. A cada leitura, a cada interpretação, você está indo em direção a um objetivo, em direção a um alvo, a um propósito. Então, para fechar, o que a gente pode tirar aqui de princípios para uma boa interpretação bíblica? Bom, tem vários princípios aqui que a gente poderia retirar de tudo que a gente viu, mas deixa eu citar só dois aqui. O primeiro princípio é que a interpretação bíblica exige humildade. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer que a gente não chega diante do texto de uma forma neutra. A gente sempre carrega pressupostos, experiências, ideias, então é importante a gente estar disposto a ser corrigido pelo texto, deixar que o texto confronte a nossa visão de mundo e não só confirme o que a gente já pensa. Um segundo princípio é que a interpretação ela também exige um processo. A gente não vai entender tudo logo de cara. É preciso ler com atenção, voltar ao texto, comparar com outras passagens, entender o contexto, aplicar e repetir isso várias vezes, de modo que o nosso entendimento ele vai se expandindo cada vez mais nesse movimento de uma espiral hermenêutica. Enfim, eu citei só dois aqui, mas teriam vários outros que a gente poderia citar. Aliás, com base em tudo que a gente falou aqui, deixa aqui nos comentários quais outros princípios que a gente poderia discernir aí para uma boa interpretação bíblica com base nos conceitos que eu expliquei nesse vídeo. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa nossa série, Fundamentos da Teologia Bíblica. Aqui na descrição eu vou deixar os 2 primeiros vídeos dessa série para você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.